Fala pessoal, tudo bom? Na live de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho ali sobre o Kanban, né? Sobre o Trello. Espero que vocês gostem. A gente vai também fazer uma retrospectiva sobre o que rolou na live passada ali do ScalyDraw e um pouquinho da estrutura do projeto como um todo, né? Fiz um overview sobre o projeto também. Então, espero que vocês gostem. E, caso vocês gostem, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma live. A ideia é que a gente dá continuidade ao que a gente fez na última live, que foi basicamente mostrar um pouquinho do projeto e também ali começar a mostrar a estrutura dele utilizando, né, o nosso ScalyDraw. Vou dar só uma recapitulada do que a gente fez, né, por onde a gente passou. Então, basicamente, deixa eu só mostrar aqui, ScalyDraw. A gente criou um design de solução mais macro, né, do que tinha no aplicativo. Então mostramos sobre as homes, mostramos um pouquinho do que tinha em cada funcionalidade ali nas telas, né? Então na home você conseguia excluir para a tela de listagens. Dentro da tela de listagens tem a parte ali de listagens em andamento e também listagens concluídas. Então são essas duas abordagens aí. E com isso a gente conseguiria, por exemplo, em listagens concluídas, ver os detalhes do treinamento. E na parte de andamento a gente conseguiria criar execuções, ver histórico de execuções, assim como nas concluídas também, tá? Você só não consegue criar uma execução, né, concluída, basicamente. Tem um Coming Soon, que basicamente é uma telinha ali que eu, inclusive, peguei dessa tela ideias de como o que fazer, né? A partir do momento que eu estava ali desenvolvendo novas ideias de onde a gente poderia seguir, né? Então, da mesma forma, você consegue remover, consegue criar múltiplas ideias juntas, né? E tudo mais, que eu vou mostrar mais para o futuro. Na parte de criar treinos, eu mostrei um pouquinho mais detalhado ali o que tinha de informação ali na parte de treinos, que, pô, são quantidade de dias de treino, a parte de séries ali, que tem uma jogadinha que tem a parte de séries individuais ou séries únicas, né? Eu mostrei um pouquinho também de como que faz para criar os exercícios e tudo mais. Então, é uma visão mais macro inicialmente desse design de solução que a gente tem. E com o passar do tempo, a gente evoluir isso para algo mais complexo, algo mais no micro, né? E com o passar do tempo a gente tenha mais visões, né? Então é mais ou menos nessa linha, tá? E para a aula de hoje, né? Para a live de hoje, não é uma aula, é uma live. Cometi uma gafe. Mil desculpas para a live de hoje, porque eu não sou o professor. A ideia é que a gente aprender junto. É a gente colocar em prática ali e começar a colocar dentro de um board. Eu já mostrei isso um pouquinho antes aqui da live, mas acho que a live não estava funcionando bem, por exemplo, no YouTube e aqui na Twitch, porque estava sem microfone, então eu tinha esquecido, ele estava aqui pro alto, então acabei de ajustar aqui um pouquinho. A ideia aqui é mostrar um pouquinho sobre boards, né? A gente tem dois principais ali que eu conheço, que é o Trello e o Kanban. Não, o Trello e o Jira, né? Então, basicamente, a gente tem essas duas ferramentas, o Trello e o Gira, e existem outras, né, que eu já vi pelo mercado, Mondays e afins, mas não conheço muito. Eu sei que o Trello tem uma parte free, por isso que a gente vai utilizar dele, tá? Para o nosso dia a dia, eu acho que não vai ter grandes problemas, mas caso a gente passe por algum empecilho, dá para a gente buscar outras soluções. É mais mostrar ferramentas ali que ficam ao redor ali do desenvolvimento, né? Então, dá para vocês entenderem um pouquinho mais além do desenvolvimento. Então, não é só de código que se vive, né? A ideia é que a gente estruturar um pouquinho ali o que a gente vai fazendo os live encodes, justamente que, pô, a gente tenha um caminho a seguir, né? E não sair a Deus dará fazendo o que der na cabeça, e sim conseguir estruturar um pouquinho ali para vocês entenderem do processo também, tá? Então, basicamente aqui eu entrei na plataforma, vim em boards e cadê? Vim em board, deixa eu ver se consigo voltar aqui. Caí nessa tela, tá? Então eu só loguei com a minha conta. Caí nesse board e basicamente vim aqui e criei um novo board, como deve ao cubo, né?
nome do nosso canal. Então aqui a ideia é a gente colocar aqui as nossas atividades. Então, o que eu já mapeei de atividades, tá? Deixa eu só movimentar para cá, porque vai ficar melhor. Eu mapeei algumas atividades que basicamente foram ideias que eu fui tendo, que eu fui colocando, né? Ali no Camisum, não tá aqui, porque estava no meu celular. Então, aqui é o nosso simulador, né? Um pouquinho diferente. Então, aqui a gente consegue ter ideia de alguns tipos de exercícios, né? Então, deixa eu criar aqui um novo treino. Vamos lá. Teste, manchar de dias 2, dias únicos, né? Eu vou criar aqui os nossos treinos. E aí a gente consegue ver, por exemplo, né? Pô, fly. Fly é um exercício de peito. E a gente conseguiria criar uma categoria de peito, né? Então, conseguiria ter uma filtragem para todos os exercícios de peito que nós temos. Além de categorias, a gente poderia ter subcategorias. Por exemplo, eu não sou um profissional, né? Então eu posso estar falando besteira. Mas, por exemplo, categoria de peito, subcategorias de peito, né? Poderia ter porção superior, porção inferior, né? Porção mediana e assim por diante. Então, a ideia é a gente conseguiria criar, além das categorias, subcategorias, né? Para quê? Para que cada vez mais a gente tenha um aplicativo mais completo e mais traqueável, né? Os tipos de exercícios eles vão ser. Então você consegue achar com mais facilidade esses exercícios. É muito nessa linha, sabe? Outras possibilidades que temos, por exemplo, né? Nós temos colocar timer de descanso, né? Então, pô, a pessoa está fazendo um exercício, colocar ali para o aplicativo avisar quando der 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de descanso. Vai depender muito do tipo de treino que a pessoa vai fazer, né? E ela conseguiria estipular isso sem problema nenhum, né? A gente poderia, por exemplo, também, né? Evoluir o aplicativo e tornar ele mais individualizado, né? Então a gente conseguiria criar o perfil do João, por exemplo, onde já filtraria só os meus treinos, né? Então aqui, por exemplo, poderia ter só ideias, tá? Então poderia ter uma imagenzinha seria meu rosto, eu clicaria aqui e me levaria para uma tela que eu conseguiria editar os perfis, né? Então poderia aparecer um balance sheet aqui com todos os perfis que eu tenho cadastrados e tudo mais. Ter uma visão de todos ou ter uma visão individualizada, né? É muito nessa linha. Deixa eu só dar os checkzinhos do que eu já falei. Então, pô, essas 3 primeiras eu já falei, essas 4 primeiras eu já falei, né? Uma outra opção seria, pô, a gente copiar exercícios de um outro treino, né? Então, pô, já tem um treino criado, vou mudar ali 2 exercícios, mas nada muito além disso. Talvez eu mude as repetições, talvez eu mude algo mais específico dos exercícios, mas não do treino. Então dá para eu copiar tudo, criar um treino novo e mudar, por exemplo, as execuções, mudar um exercício, mudar um outro exercício, né, mais individualizado ali do que mudar tudo. Então daria para a gente fazer essa evolução dentro do nosso projeto, né? É uma possibilidade, por exemplo, né? Uma outra possibilidade que eu tinha pensado, isso aqui eu tive bastante tempo, tá? Essas ideias. Então pode ser que eu não esteja lembrando de tudo, tá? Mas eu tô tentando relembrar na memória para que eu consiga trazer para vocês. Mas o treino em modo draft, né? Por exemplo, de vez eu lançar o treino, né? Eu tô ali pensando no que vai ter, mas eu não tenho certeza. Então, pô, para eu não perder, né? Por exemplo, se eu entro aqui e começo a criar alguma coisa e volto, eu perco esse treino, né? Então daria para salvar como draft ele poder ficar numa sessão separada aqui e eu continuar ele a partir de um outro dia, né? Um outro dia, pô, tenho mais tempo, vou evoluir esse treino de draft aqui, que tá em draft, né? Então eu consigo evoluir esse treino, por exemplo. Partilhar treino nada mais é do que seria, pô, eu conseguir copiar o treino que eu fiz e mandar para um amigo meu, né? Isso offline. Então, como eu falei, Caminho Zoom já tem essa feature, se eu clicar aqui em copiar e vier aqui, né? Nada mais é que um JSON por hora que eu consigo mandar para uma outra pessoa pode vir aqui em importar e ela vai importar as ideias que a gente teve, tá?
Então, seria a mesma ideia para os treinos, tá? É muito nessa linha. É primeiros, um dos pontos principais, inclusive, que eu quero evoluir também dentro do aplicativo, porque o inicial ali de ah, online, não é online, né? Mas, tipo, pô, eu consigo criar algo e passar para um amigo meu, e esse meu amigo vai ter lá rapidamente tudo que eu já fiz, para nós dois, por exemplo, fiz um treino compartilhado, né? E vai ter rapidamente essa evolução, né? A parte aqui de desafio entre amigos é algo que, pô, entra muito em relacionado à gamificação também, né? Mas, pô, criar desafios entre amigos, né? Evoluções de carga, evoluções de repetições, quantidade de dias que você foi treinar, né? Tudo isso é meio que um incentivador ali, né? Pra você ir treinar e não desistir de treinar, né? Naquele dia. Então, mesmo que seu amigo não vá, você consegue ir lá e treinar é, o que você tem para treinar naquele dia, por exemplo, né? Avisar de cadastrar treino. Tô tentando pensar aqui o que poderia ser isso, tá? Ah, então, pô, por exemplo, no dia de hoje eu ainda não fiz o cadastro ali do que eu fiz no dia, né? Então o aplicativo poderia ter um lembrete que a gente conseguiria. Pô, treinei de manhã, esqueci de colocar no aplicativo, eu consegui. O aplicativo umas 6 horas, que é mais ou menos quando você para de trabalhar ali, né? Poderia te avisar, ó, você não criou o cadastro de hoje, você foi treinar, você poderia já responder ali como sim ou não e tal. Se fosse sim, já abriu o aplicativo naquele treino que você tem que fazer, que você tem que enviar e tudo mais, né? Daí é para automatizar legal essa parte aqui. Uma outra parte, né? É mais uma parte de gamificação, né? Ah, por exemplo, pô, treinei 6 dias seguidos, né? Pô, tenho direito a um dia livre ali de refeição livre, né? Por exemplo, né? Daí eu vou pensar em outras gamificações, então, quanto mais você treinar, né? Então, com o passar do tempo, daria para, por exemplo, a gente ter uma noção de quantidade de gastos calóricos por treino, né? Isso não seria tão simples, mas daria para chegar numa abordagem dessa, talvez, né? Então, quanto que eu gastei ali de treino, no meu treino, né? O quanto isso poderia refletir numa refeição livre, por exemplo, né? Geralmente você tem direito a uma refeição livre por semana, né? Algo nessa linha. E em treinos mais res- restritivos, né? No meu caso, eu não estou nessa pegada, né? Mas, pô, quem sabe fazendo o aplicativo me ajude a ficar mais focado também, né? Tô indo treinar, mas meia boca, né? Mas é o que temos para hoje, por exemplo. E aqui entra também uma outra seara, né? Que é a parte mais de alimentação, né? Quanto você comeu no dia, daí é para começar a mapear isso, né? E, com o passar do tempo, talvez compartilhar entre quem está utilizando o aplicativo, né? E, pô, precisaria de um API, precisaria de um back-end para isso, né? Para que a gente comece a mapear ali quanto que é quanto que uma fruta tem de calorias, quanto que uma bolacha tem de calorias, mas tudo isso tem que ser criado, né? É algo muito maior, mas por hora foi uma das ideias que eu tive, né? Outra coisa, treino com mais de uma pessoa. Já tem uma abordagem, né? Como eu mostrei ali, quando você faz um treino, você já consegue colocar mais de uma pessoa. Hoje em dia está bem simples, eu acho que a ideia aqui que eu tinha tido era evoluir essa abordagem, né? Ter algo mais complexo ali, com mais visões ali dentro. Então, eu acho muito nessa linha. Não tenho certeza, tá? Talvez com o tempo a gente pense em ideias para isso, mas do que eu lembro, eu acho que era isso. Aqui também, gráfico para gastos calóricos, né? É muito na linha também de um perfil mais de alimentação. Então, a ideia é que a gente tivesse um gráfico de gastos calóricos, né? Quanto que a gente está gastando ali, mas também é algo mais para o futuro, mas foram ideias que eu tive, né? Além dessas ideias, né? Pô, antes da live aqui eu tava pensando, né? Em outras coisas que também eu acho que vale a pena a gente visitar inicialmente, que, pô, seria, por exemplo, ah, a gente visitar as features que a gente tem e encontrar problemas, né? Então, mitigar atuais bugs. Outras abordagens que a gente pode seguir, né? É
a gente poderia melhorar o nosso designer, né? O nosso design que a gente já tem. Então, quando eu estava criando, eu já não estava gostando muito do que eu tinha, eu já queria melhorar muitas coisas, então, ah, melhorar design. Vocês vão ver que dentro de uma tarefa daria para criar subtarefas, então eu vou mostrar um pouquinho sobre isso também. Então, daria para a gente melhorar o design como um todo. Design, a gente poderia ter gráficos de evoluções, de pesos, gráficos de evoluções, de séries, por exemplo, né? Evoluções de repetições de séries, né? Ou então, num total comp ali, quanto que a gente tá, tá puxando de peso, né? Então, 4 séries, de 10 a 12, puxando 4 quilos, e uma de 8 a 10, puxando 8, 10 quilos, qual que é o total comp ali de peso que você vai puxar, né? Isso é um cálculo mais ou menos para você ter uma evolução de quanto você está puxando de peso, por exemplo, né? São ideias. Não sei se isso tem um efetivo total, né, ali no dia a dia do treino e tudo mais, mas são ideias que eu estou pensando em colocar dentro do aplicativo. E com o passar do tempo, a ideia é que a gente tenha mais ideias, tragam mais ideias, né? A gente ir colocando dentro do Kanban e priorizando, né? A gente consegue ir priorizando, tá? Então, com esses carinhas aqui, pô, eu vou tentar fazer dentro da mesma tela, tá? Só para que seja mais fácil. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Então, eu vou colocar primeiro esses últimos. Então, acho que os mais prioritários por hora, tá? Então, pô, mitigar atuais bugs. Então, a ideia é a gente testando o aplicativo ali e identificar bugs. Vamos lá. Ah, não, aqui são listas, né? Eu não tinha visto, tá? Então, deixa eu ver se consigo mudar aqui. Então, como a gente costuma fazer, tá? Backlog, sei lá, um blockade por algum motivo, em andamento, desenvolvimento, né? Daria para, por exemplo, ter uma parte de testes, né? Onde eu consigo, por exemplo, disponibilizar para vocês testarem esse aplicativo e vocês mesmos usarem o aplicativo e verem como que tá ficando, né, e tudo mais. Eu acho que vai ser, inclusive, bem interessante, porque entra numa outra seara, né, que, pô, disponibilizar o aplicativo, né, CI, CD e tudo mais, são outras searas ali dentro do desenvolvimento que são bem interessantes. E, pô, entregue, né, done. Poderíamos trabalhar dessa forma. Então, essas 4 esteiras, né, que a gente chama, então, pô, tá em backlog, tá em desenvolvimento, ou então, pô, acho que faz até mais sentido ser assim. Então, o que a gente tem de backlog, o que a gente está em desenvolvimento, o que está em blockage e tudo mais. Então, dá para a gente ir muito por essa linha, né? Deixa eu ir criando aqui o que está em os cards que estão em blockage, não, em backlog, né? Que são todos esses. Então, deixa eu já tirar esse carinha, que eu vi que ele deu um problema aqui. Então, vamos lá. Mitigar atuais bugs. Adicionei um card. Vamos ver, no Gira a gente consegue criar subtarefa, tá? Talvez aqui também dê. Eu não lembro, faz tempo que eu mexi nisso, tá? Então, a ideia é que a gente. Aqui, inclusive, eu vou fazer gráficos de evoluções. Cadê gráficos de evoluções? Acho que fica melhor. Acho que dá pra colocar checklist. Aí dentro dele dá para colocar esses dois, por exemplo. Temos ter categorias, né? Que eu acho que é algo interessante. Eu já vou tentar colocar um pouquinho na ordem, tá? Não necessariamente vai estar na ordem, mas eu já vou tentar chegar ir por essa abordagem, né? Ah, copiar treino, exercícios, também é interessante. Treino em modo draft também é algo interessante de se ter. Partilhar treino também é algo interessante de se ter. A gente tem também desafios entre amigos, acho que agora não. Copiar exercício já foi.
Deixa eu ir apagando, né? Porque senão eu não vou lembrar. Perfil de pessoas eu acho bem interessante, que é uma refatoração bem interessante dentro do aplicativo. Vamos lá, copiar exercício já foi, treino em modo draft já foi, partilhar treino já foi. Timer, acho interessante também. Desafio entre amigos, avisar de cadastrar treino, acho interessante também. Aí entra a parte ali de desafios, gamificação, né? Acho que vou colocar gamificação, gamificação, gamification, desafio entre amigos, quanto comer no dia, treino para mais de uma pessoa. Eu acho que isso, eu vou até deixar aqui, mas eu acho que já temos isso por hora, daí para evoluir. Aí entra a parte aqui que eu vou colocar saúde, né? Que é tipo, como o pessoal chama, um épico, né? Então, geralmente, você tem um épico, histórias e subtarefas, né? Mais ou menos nessa linha aqui, dentro de um dia a dia ali da empresa, né? É como o pessoal segue geralmente, sabe? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu vou ver se tem como criar. Qualquer coisa dá para ir refatorando aqui como estar, né? Mas é mais para a gente colocando no backlog aqui e vendo por onde a gente começa. Já tenho mais ou menos uma linha ali do que seguir inicialmente, mas principalmente para eu relembrar o projeto e mostrando o código ali do que eu já fiz, né, e tudo mais. Eu acho que é bem importante. Eu entendendo o que já tem feito e tudo mais, mas eu acho que vale a pena também vocês ir dando ideias e com o passar do tempo a gente ir evoluindo, tá? Então a parte aqui de saúde, que seria esses dois aqui, né? Gamificação e, não, quantidade de quanto, como é no dia, gráficos, né? Não seria muito nessa linha aqui. Acho que está numa ordem boa, mas, por exemplo, se você quiser, você pode movimentar, né? Dentro do próprio backlog, dentro do que está em desenvolvimento, né? Conforme a gente for vendo, dá para entendendo o que dá para evoluir, sabe? E dentro de cada tarefa, pô, tem uma infinidade de coisas, bugs que a gente pode encontrar, melhorias de design, né? Melhorias de criar gráficos, ter categorias, subcategorias, tudo mais, né? Vamos pro saúde, vamos entrar aqui em saúde, né? E a gente consegue, deixa eu ver se a gente consegue criar subtarefas. Backlog, checklists. Vamos fazer o seguinte, algo interessante também, que eu uso muito no meu dia a dia, ChatGPT. Vamos perguntar para o ChatGPT se é possível dentro do Trello. Eu tenho o ChatGPT pago, tá? Mas o ChatGPT 3.5 acho que é super interessante também, não vejo problema nenhum. Então, não vejo. Eu uso muito no meu dia a dia, gente. Então, pô, dentro dentro do ChatGPT dá para perguntar de tudo para ele, sabe? Dentro do Trello é possível criar épicos, histórias e subtarefas como no Gira, que é a outra ferramenta. Vamos ver o que ele fala. Não, você não tem essa estrutura de épicos. Daria para utilizar, como eles dizem, né? Que daria para utilizar o Power Up aqui, que são ferramentas, customizações ali que são colocadas dentro do Trello para isso. Mas, como não temos, tá? Eu vou trabalhar com checklists por hora, tá? Então, dentro de cada card, a gente vai ter os nossos checklists, tá? Então, estamos em saúde, né? O que a gente tem de saúde, de checklist? Que são esses dois aqui, que são o que comeu no dia. Um outro carinha aqui que a gente consegue colocar é gráfico de gasto calórico. Nada impede a gente ir pro Gira também. Eu não sei se é pago, posso ver isso e trazer numa próxima live. Caso não for pago, pô, talvez dê pra gente ir pro Gira ali, eu mostrar também como que funciona. Criar lá, vou criar aqui primeiro. Acho que é uma boa ferramenta inicial ali. Eu acho que não vejo motivos para
não utilizar, tá? Acho que tem bastante usufruto ali, principalmente inicial. O Gira é bem mais parrudo, mas com um projeto inicial, eu acho que o Trello atende totalmente o nosso dia a dia ali. Eu ir pro Gira seria só mostrar como trabalhar com épicos, histórias e subtarefas, né? Mas não acho que épicos, tarefas e subtarefas, épicos, histórias, tarefas e subtarefas, né? Mas acho que o Trello vai atender a gente com maestria, tá? Então, dá pra ir criando subtarefas, dá pra colocar aqui nos comentários, né? Pô, o que que eu atuei na live do dia tal e tudo mais. Então, pra ficar de backlog pra vocês, eu acho que eu consigo compartilhar isso também. Minha ideia é evoluir ali um pouquinho do que tem na Twitch, no YouTube também. O que temos de links para vocês acessarem, né? Com o passar do tempo, a ideia é que eu coloque mais links para vocês vivenciarem mais junto comigo, né? E colaborarem junto comigo, quem sabe, né? Daria para, por exemplo, compartilhar o Board e vocês ajudarem colaborando, por exemplo, né? Acho que é uma ideia também bem interessante, tá? Outro aqui que a gente tinha criado sobre tarefas, né? Foi gamificação. Então, vamos vir aqui, checklists. Então, gamificação seria quantidades de dias sem parar fazendo exercícios e ganhar, oh meu Deus, ganhar um dia livre, né? Dia livre de treino, né? Pô, treinei 7 dias. Pô, pega um dia de descanso. Treinei 4 dias. Pega um dia de descanso. Daí é para estipular, né? Por exemplo, algo nessa linha, né? Outra coisa que daria pra gente ter, ganhar refeição livre. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, que eu tô pensando aqui, é, pô, deixar os épicos aqui, né? Meio que um maiorzão, talvez dê para fazer dessa forma, criar checklists e com o passar do tempo ir criando cards, né? Em card você consegue colocar descrição, consegue colocar bastante coisa que eu acho que vai faltar nos checklists, tá? Mas acho que é uma primeira abordagem e a gente vai aprendendo com isso, tá? Então, gráficos de gasto calóricos. Então daria para colocar label e tudo mais, né? Feature, subfeature, a gente vai aprendendo junto. A ideia é que a gente vá entendendo junto, tá? Justamente para isso. Então, ele já coloca como checked. Não, pô. É o title. Então, vamos lá. Sei lá. Eu não, eu não entendi ao certo. Então, deixa eu vir aqui. Remover isso. Ih, não. Ele deletou a checklist. Então tá bom, vamos lá. Adicionei aqui. Vou criar novamente. Então, gasto calórico. Ganhar refeição livre. Aí, vivendo e aprendendo, gente. Fazia muito tempo que eu não usava, tá? Qual que foi o outro que eu tinha colocado aqui? Gráfico. Gráfico de gasto calórico. Gráfico de consumo calórico, né? É a parte aqui de... Putz, tô em gamificação, velho. Tô brisando aqui. Vamos ver o que eu coloquei em saúde. Aqui, ó. Checklist. Deixa eu adicionar os outros aqui, tá? Aqui como eu. Putz, deixa eu ver se tem como cancelar, adicionar lista. Ah, vamos lá. Ganhar a refeição livre. Então, ganhar a refeição livre. Voltando aqui. Gráfico de gasto calórico. Gráfico de gasto calórico. Gráfico de consumo calórico. Então, vamos ter o gráfico de consumo calórico também. Esse daqui já foi. Esse, inclusive, ó, já dá para converter para card, entendeu? Então é possível da gente fazer esse tipo de evolução.
ganhar refeição livre em quantidade de dias sem parar. Então vamos lá, removendo daqui, que estava tudo errado. Foi mal, pessoal. Coloquei no lugar errado. Ganhar dia livre de treino. Todo mundo merece, né? Ninguém tá aqui vai ficar maluco aqui de treinar. Tá bom? De jogar isso aqui pra baixo, isso daqui pra baixo. Boa. Pô, olha, tá aí, tá bom por enquanto. Até porque não vai ser por agora que a gente vai puxar esses carinhas, né? Só tô criando as subtarefas pra a gente entender, né? Então, caraca, gente, eu tô maluco, tô maluco. Esses carinhas aqui são gamificação. Então, eu que tava viajando. Deletar, colocar aqui em gamificação, ganhar refeição livre, ganhar dia livre, livre de treinos. Boa, é isso. Então tem 2 em cada. Eu que tinha colocado no lugar errado, né? Então aqui a gente consegue ter isso e saber. Então, criar comunidade, estar alimentos e seus gastos calóricos. Já tem muitos aplicativos que faz isso, né? Daria para ter dentro do aplicativo e tal, mas é só mais uma ideia, tá? Então dá para fazer isso. Pô, tem a parte aqui de free trial, então acho que não daria pra gente utilizar muito, nem vou tentar, para não dar o pirulito para criança e depois tirar, né? Então não vale a pena. Tem a parte aqui de labels que a gente consegue criar, né? Então, isso aqui é a parte core do aplicativo, seria a parte de saúde, seria uma nova feature, ou evolução de alguma feature, né? Daria para criar essas labels e tudo mais. Então eu acho que por hora do que temos do board é isso. Então, né? A gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, rapidão, vamos ver. Tá bom? Então a gente tem aqui no board o que tá de backlog, né? Então tem a parte aqui que eu acabei priorizei, né? Inclusive, vamos colocar prioridade. Prioridade. Criar uma nova label. Sei lá. Colocar a cor vermelha, né? Porque é prioridade vermelha. Então, esse carinha aqui também vai ser prioridade. Dá para ter mais de uma label, tá? Então, acho que com o passar do tempo a gente vai evoluir isso. Eu vou tendo ideias, vocês vão tendo ideias. E a gente vai evoluindo, tá? Então, a ideia aqui é a gente puxar alguma dessas tarefas. Vou começar primeiro por mitigar bugs. Deixa eu ver se eu consigo me adicionar. Então, você consegue se adicionar aqui como membro, né? Então, quem tá puxando essa tarefa sou eu, então. Pô, na live do dia 23/12, iniciei essa tarefa. Então, eu já tenho aqui no backlog, né, que pô, já foi para em desenvolvimento, vai ter o rastreio e tudo mais. Mas eu vou colocar aqui só para a gente ter um track ali do que a gente tá fazendo. Então, iniciei essa tarefa para revisitar o projeto e também resolver algum bug remanescente. Remanescente. Escrevi certo? Posso ter escrevido errado, tá? Remanescente. Nossa, tá escrevendo tudo errado. Bom, remanescente. Tá aí.